Fala pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês então a continuação do que a gente já estava fazendo. Quem está começando nesse vídeo agora, existem alguns outros vídeos anteriores a esse, do nosso tutorial sobre o Isolate no rig do Maya, tá? A gente já está com o script pronto, que é aqui, para a gente poder avançar na evolução e desenvolvimento dessa ferramenta. A gente já fez o algoritmo, fez o script, então agora a gente vai transformar ele em função, tá bom? A função que a gente vai criar agora é basicamente a que a gente já tem, só que a gente vai limpar ela, a gente vai incorporar ela, a gente vai deixar ela um pouco mais padronizada para receber qualquer tipo de comando. Nesse momento que ela tem, ela só vai ser um script que vai executar, que a gente chama procedural, ou seja, a gente vai iniciar uma ação e terminar até o final do script, lendo os valores que tiverem, no caso são seleções, e ele vai trabalhar. No caso da gente transformar ele em função, ajuda muito a gente ter uma organização e poder guardar esse código na memória e chamar ele várias vezes só com linhas de comando, tá? Então a função é para isso que a gente vai fazer. No caso, aqui a gente vai transformar a função da seguinte maneira. Olha, a gente pode trabalhar tanto aqui no Python quanto no nosso direto no Maya, tá? Então eu acho que vai ser mais fácil para a gente aprender aqui direto no Maya, tá? Mas qualquer coisa a gente passa para lá e continua o desenvolvimento lá. É só uma questão mesmo de poderem acompanhar o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma função. A gente precisa definir uma função, a gente define assim, ó, def, que é como a gente vai chamar a nossa função. Essa função vai ser o dpisolate. Aí é um nome só que a gente deu para ela. E a gente tem alguns parâmetros que a gente pode passar para ela e depois aqui em seguida é o que a função executa, tá? Então, ó, só para a grosso modo para vocês, a gente pode fazer assim e toda vez que a gente chamar dpisolate, ele vai rodar o nosso código, tá? Então eu vou definir ela aqui, ó. Quando a gente define assim, ó, dou enter, ele guardou esse dpisolate aqui como uma função. E o que ela faz? Ela executa isso que está dentro dela. Então, o que a gente vai fazer quando vai chamar essa função é simples. Ó, só a gente vir aqui embaixo e pedir aqui dpisolate. Aí ele vai... Aqui eu não sei se eu estou numa cena nova. Não estou com a cena nova, mas deixa eu dar um Ctrl Z para tirar o nosso antigo constraint. Isso, agora está a seleção, ó, root, spine e tail. Ok, se a gente rodar o nosso código agora, que é o código que a gente tem aqui embaixo, que já está na memória, que é o dpisolate, ele vai rodar todas essas coisas que estão dentro do dpisolate. Então, a função é um grupo de código, tá? Então, esse grupo de código que está aqui dentro, ele é chamado quando a gente chama dessa maneira aqui, ó, dpisolate, tá? Aí, ele executa para a gente e criou para a gente o isolate, ó, tá tudo certinho. Eu vou dar Ctrl Z de novo para a gente poder fazer algumas alterações agora nesse código, tá? As alterações que a gente vai fazer é definições. Por exemplo, a gente precisa de definir algumas coisas para esse código ficar o mais limpo de qualquer informação que a gente escreva nele para fazer. Então, o usuário ele vai passar para a gente as informações que ele quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, o nome isolate é um nome legal, mas a gente poderia mudar esse nome para ele ser uma variável. Então, no caso, a gente tem que deixar o código mais limpo possível, mais fácil da gente trabalhar. Então, por exemplo, isolate control, a gente depois se quiser mudar o nome isolate, fica difícil, porque está tudo isolate aqui. Então, a gente vai passar a alterar. Por exemplo, ó, o cell list 2, a gente vai pôr ele no lugar de qualquer isolate control que aparecer aqui. Ó. Isolate control ele vai virar o cell list 2. Esse grupo aqui a gente pode deixar aqui o isolate control, isolate control, isolate control. Isso aqui é tudo cell 2, tá vendo? Isolate control, pronto. Então agora não tem mais isolate control. Vamos rodar esse código para ver se ele funciona. Eu vou guardar ele na memória e depois eu vou rodar ele. Ó. Vamos ver se funcionou. Funcionou, ele está igualzinho lá, já encontrou e foi tudo, tá? Vou Ctrl Z. Isso. Então, o que a gente fez aqui foi uma pequena limpeza no código. Tirei o isolate control como um nome que eu não preciso nem guardar, tá? Agora, o isolate group, esse é bom a gente ter, tá? A gente pode só pedir, então, ao invés de ser isolate group, a gente pode pedir 0 group.
que é o grupo de zero out que a gente usa, tá? Então eu também vou limpar aqui, ó, onde tiver isolate group, eu vou pôr zero group. Vamos ver se tem algum outro lugar aqui onde tem um isolate group. Ó. Na hora que a gente trabalha assim em código, às vezes é interessante a gente pegar aqui, ó, 2 cliques, ele mostrou, só tem esses dois. Excelente. Vamos lá, vou rodar de novo para ver se está tudo funcionando. Cada vez que a gente faz uma alteração no código, é bom a gente rodar para ver se não tem nada quebrando, né? Porque senão lá na frente a gente já editou muitas linhas e a gente não sabe exatamente qual foi que a gente fez algum erro no código, tá? Agora a gente pode ver que o isolate também pode ser um atributo que a gente vai passar um nome. Então, por exemplo, na hora de passar um nome para uma função, a gente tem que pôr aqui, ó, attr name. Esse vai ser o nome que a gente vai esperar que a função receba esse nome. E aí a gente vai definir esse nome aqui, ó, quando a gente chama o nosso código. Então, por exemplo, aqui a gente vai chamar com isolate name igual a isolate, tá? Aí onde tiver esse isolate, a gente só coloca esse attribute name aqui. Aqui vai ser o attribute name que a função está recebendo. Então esse isolate aqui também é o nosso código. Então a gente pode pôr mais o attribute name, ó. Mesma coisa esse aqui, mais o attribute name. Vamos ver onde tem mais aqui, ó. Tem um isolate aqui, tá vendo? A gente também poderia concatenar ele aqui, ó. A gente pode deixar esse e a gente vai pôr aqui, ó, attribute name. Só que na convenção nossa dos nossos scripts, principalmente quando a gente usa o DP Auto Rig System, a gente vai sempre usar camel case ou Pascal case. Na verdade, para o atributo a gente usa camel case, para nomenclatura a gente usa Pascal case. Isso é um assunto do nosso curso de rigging básico, mas não se preocupa não. Só vou colocar um código aqui que é isso aqui, ó, ponto capitalize, que diz que esse attribute name vai começar com maiúsculo, tá? Então isso aqui no Python diz, comece com maiúsculo esse nome. Então o capitalize dele vai dizer isso. E eu acredito que deve estar funcionando, porque eu não estou vendo mais nenhum lugar onde a gente tem o código escrito isolate, né? Então tá, vamos tentar assim, ó, com isolate, chama lá. Então, primeiro eu guardo esse na memória. Play. Aqui está a seleção certa. A gente vai agora rodar essa função com o parâmetro isolate. Então a gente dá um play. Ele rodou com o valor isolate e aqui ele colocou capitalize para a gente, ó, isolate, o have, tá vendo? Que é um node de reverse node. E esse daqui tá o isolate lá certinho, camel case e tudo certo, ó, conectou todo mundo da maneira que a gente queria. Agora, o que a gente pode fazer? Isso aqui já virou uma função para a gente. Vou dar Ctrl Z, isso. Que já virou uma função para a gente bem útil. Vou ver se tem alguma coisa a mais que a gente pode isolar nela. Eu acho que a gente pode fazer uma verificação, tá? Eu acho que é super importante. Quando a gente monta uma função, é bom a gente verificar. Por exemplo, aqui a gente está verificando se a seleção existe, né? Na hora que a gente vai ver. E depois que entra, ele tem que verificar. Tem 3 selecionados, porque o isolate é sempre entre 3. Se sim, ele entra. Agora a gente pode fazer uma terceira verificação, que é uma verificação um pouco mais abstrata, mas eu vou verificar se esses 3 objetos realmente existem, tá? E no caso a gente depois poderia passar essa lista aqui, ó, como um item da nossa lista. Eu acho que vai ser legal, como um item de parâmetro. Vamos pôr aqui, ó, cell list. Aqui vai ficar legal. Esse cell list ele vai sair daqui. Ele vai ser um valor que a gente vai ler ele antes aqui, ó. Que vamos guardar ele como, por exemplo, mylist, para não confundir, tá? Então depois eu vou entrar aqui com mylist. Ok? Então, isso aqui é quando eu guardo a lista de seleção e depois eu passo a lista de seleção lá.
E aqui dentro a gente tem o cell list, que é aquele item ali, e o cell list ele vai passar na nossa lista como aquele item ali, tá? O cell list entrando aqui, bom, eu acho que é bom a gente testar, né? Só para a gente não ter perigo de atrapalhar. Primeiro eu guardo na memória a função, depois a gente roda ela. Vamos ver se rodou igualzinho. Rodou igualzinho. O isolate está entre o estava selecionado mesmo. Excelente. Aí, o interessante aqui é assim, ó, a gente transformou a nossa função, que era assim bem simples, em uma função em que a gente consegue, por exemplo, aqui, cadê onde que está? Aqui, ó, esse. A gente consegue agora, por exemplo, passar uma lista para eles. Essa lista não necessariamente precisa ser a seleção, tá? A gente pode passar uma lista sim, por exemplo. Ó. Olha que interessante. A gente pode passar assim, ó, root, control. A gente pode passar, por exemplo, o segundo como master control. E o terceiro como tail1 control. Eu vou colocar igual a gente tinha feito para não confundir, ó, porque esse control aqui ele vai ser o spine hips b control. Se não me engano é isso, tá? Então agora a gente pode passar esse comando aqui, ó, e ele deve funcionar. Vamos dar um play. Passando nos 3 controles que a gente quer, ele deve funcionar do mesmo jeito. Aqui ele pegou o root, o hips b, e o terceiro foi esse aqui que ele já criou o parent para ele. Excelente, então funcionou. Tá? O que é legal da função? O legal da função é que a gente consegue transformar o nosso script em algo que a gente pode só depois chamar várias vezes. A gente poderia chamar várias vezes isso daqui para várias partes do nosso rig que a gente queira fazer o isolate. Tá? Isso aqui ajuda muito a gente a trabalhar. Então eu vou tirar essa lista de seleção aqui, que já não é mais o lista de seleção. Até o cell list aqui, eu não sei se seria o nome, seria cell list. A gente poderia mudar aqui para node list. Eu acho que faz mais sentido agora, tá? Node list, se tiver um node list, se o tamanho do node list for 3, aí ele vai alterar tudo aqui, ó. Cell list 0, node. Vai ser tudo node list agora, ó. Isso, eu acho que agora faz mais sentido pra gente, tá? Vamos lá, vamos ver, colocando isso na memória e chamando o comando. Vamos ver se funcionou. A gente só está mudando nomenclatura, organizando o nosso script para receber os nossos parâmetros, tá? Ótimo, então aqui a gente volta com esse. E excelente. Então agora uma próxima etapa que a gente pode fazer é uma verificação, que eu estava falando com vocês, que eu achei necessário agora a gente fazer, que é basicamente verificar se esses 3 nodes daqui dessa node list, eles existem. Porque a gente pode, às vezes, por programação, chamar uma linha de comando dessa, passar 3 nodes que não existem, ou que deixaram de existir, foram deletados anteriormente, eu não sei. Então a gente precisa verificar essa lista de node list aqui, se esses 3 itens eles existem no Maya. Então, para fazer isso, existe um comando que é o object exist. Aí a gente vai tentar usar ele agora, tá? Então, vamos lá. Ó. A gente vai dizer assim, ó. If commands.obj_exists, aí a gente pode passar o objeto, que é o node list, que é o 0, por exemplo. Aí, ele vai verificar se ele existe. Se ele existir, ele continua. Se ele não existir, a gente tem que parar ele aí. Então, a gente vai fazer um loop para esses 3. No caso, a gente vai fazer primeiro assim, ó, a gente vai lá, if not, se ele não existir, aí ele vai printar pra gente aqui, ó, print scoop não existe. Ótimo. Vamos testar só isso daqui então agora, ó. Eu vou dar load na nossa função só até aqui.
Isso, então ele carregou na memória só aquela parte. Agora a gente vai tentar passar para ele aqui, ó, root com vários ossos. Aí ele vai falar que ele não existe. Ele tem que printar para a gente, ó, desculpe, não existe. Perfeito, então a gente fez a verificação, tá? Vou voltar aqui só com 2 ossos, porque esse root está muito longo. E aqui a gente pode, por exemplo, fazer um loop, ó, por exemplo, para ficar mais fácil o nosso código. Ó. O loop é um loop for cada node name em node list. Então ele vai, cada um desses ele vai fazer essa verificação, ó. Isso. Cada um deles vai fazer isso. Aqui eu vou colocar ele como node name, que ele vai verificar. Se algum desses não existir, ele vai printar ele aqui, ó, não existe node name. Tá? Então vamos fazer essa verificação agora. Todos vão existir, então já posso rodar. Não printou nada. Se eu colocar aqui esse aqui, ó, tail, ele vai falar que o tail não existe. Excelente. Então a gente fez uma verificação aqui. Ele só vai rodar o código caso ele não entre nesse if aqui, tá? Agora, para isso acontecer, e a gente quiser que ele saia do código, caso ele encontre isso, logo depois desse print aqui, a gente tem que pedir um return. Return, ele faz o quê? Ele sai da função. Se ele encontrar um return, ele volta na função e sai. Tá? Então, se ele não encontrar algum desses objetos selecionados, ele vai printar para a gente, desculpe, não existe o objeto tal, e sair, tá bom? Agora, se não, ele vai continuar aqui embaixo e vai fazer o código do jeito que a gente precisa, tá? Então, essa é uma verificação que eu acho super importante de fazer, justamente para deixar o nosso código o mais seguro possível, tá? Então, agora a gente já tem essa função e eu vou dar load nela, a gente vai testar se ela vai funcionar agora com essas alterações, ó. Vou passar esses caras e play. Quando dá play, aparentemente tudo está funcionando. A gente vai fazer o teste porque agora a nossa função já está pronta. O isolate está aqui. Esse aqui também é o parent constraint que recebe. Vamos fazer o teste o parent constraint. Vamos ver se ele está só no translate e só no rotate. O translate está em branco, sem conexão. Agora ele está isolado, ó. Perfeito. Vamos fazer o teste se ele está isolado mesmo com o atributo, né? Isso. Ótimo. Então, funcionou. Vou dar Ctrl Z para a gente ter o arquivo em branco. E eu acho que é isso daí. Por esse vídeo, eu acho que eu vou parando por aqui, porque agora a gente já tem uma função. Essa função de select aqui, ela não é necessária mais, porque a gente já pode chamar esse comando, tá? A não ser que a gente queira rodar um select e passar aqui um mylist, tá? Então, eu vou tirar essa seleção aqui que não precisa mais. E esse então vira para a gente uma forma de criar o isolate, tá? Eu vou salvar essa função nossa no nosso bloco de notas aqui, né? E ela agora ficou um pouco melhor, que é a versão 1 dele. Eu vou salvar como versão 1. Se for o caso, a gente tem um direcionamento do que a gente foi trabalhando, tá? Então agora essa versão está aqui funcional para a gente poder fazer uma próxima integração com o AutoRig, por exemplo, e fazer uma revisão, ver se transforma isso numa ferramenta útil, mais fácil da gente usar, ao invés de simplesmente ter que criar códigos, tá? E chamar por linha de comandos. Então a nossa ferramenta já está pronta, que a gente transformou em função, e ela já é uma ferramenta porque a gente consegue facilmente criar botões com elas e criar essas coisas. E a próxima vídeo então a gente vai ver um pouco sobre a integração que a gente pode fazer, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, valeu.